Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus queridos alunos do nono ano. Hoje, a partir dessa semana, a gente começa a dar continuidade ao nosso planejamento semestral. A matéria dessa semana está relacionada a tudo com potência. Então está aqui, potenciação é uma operação da matemática, é como se fosse a quinta operação da matemática. Aí agora eu preciso definir o que vem a ser potência. Potência, gente, é um produto ou multiplicação de quê? De fatores iguais. Vou botar vários exemplos para que a gente possa ter condições de fazer os exercícios abaixo da explicação. Primeiro, 2 elevado à terceira potência. Se o 2 está elevado a 3, o 2 vai se repetir quantas vezes? 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2, resultado 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Gente, cuidado nesse exemplo. Olha, o 2, quem está elevado a 3 aqui não é o menos 2. Um número negativo, para estar elevado ao expoente, ele tem que estar entre parênteses. Se não está entre parênteses, é só o 2 que eu vou repetir quantas vezes? 3 vezes. O sinal de menos eu coloco na frente e a potência eu coloco dentro de um parênteses. Então, o menos o 2 elevado a 3 fica menos, abri um parênteses e coloquei. 2 elevado a 3 é o 2 repetido quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado final menos 8. Viu a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2? Então, cuidado com os exercícios. Tem exercício utilizando esses dois exemplos. Agora, olha aqui, o terceiro exemplo é diferente aqui, ó. Número negativo ao quadrado. Se está elevado a 2, eu falo quadrado. Repetir 2 vezes. Multiplicação. Gente, olha o jogo dos sinais. Sinais iguais é positivo. 6 vezes 6, 36. Agora o quarto exemplo. Menos 3 elevado à terceira potência. Repetir esse número, que é a base, quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Na multiplicação, sinais iguais, esse com esse seria positivo. Só que eu tenho com o terceiro fator. Agora eles passam a ter sinais diferentes, resultado negativo. Uma dica para vocês não precisar estar fazendo esse jogo de sinais. Presta atenção no exemplo 3 e no exemplo 4. Se a base é negativa e a quantidade, se o expoente é par, né? Ou seja, quantidade par gera sempre um resultado positivo. Ou seja, se você vai multiplicar os fatores, se esse fator for negativo, é só olhar para o seu expoente. Se o expoente for uma quantidade par, resultado sempre positivo. Número negativo, expoente ímpar, quantidade ímpar de termos negativos, vai gerar um resultado negativo. 1/3 ao quadrado, eu nem coloquei sinal, mas o número que não tem sinal, ele é positivo. Elevado a 2, repetir 2 vezes. Gente, multiplicar a fração é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Agora aqui eu estou fazendo direto, ó. Numa fração ao quadrado. Repetir quantas vezes? Essa base é negativa, não é? Olha a dica que eu dei no exemplo 3 e 4. Base negativa. Expoente par, resultado fica positivo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Outro negativo, só que agora o expoente é ímpar. Quantidade ímpar gera resultado negativo. Multiplico de cima com de cima com de cima. 5 vezes 5 dá 25. Você pega 25 e multiplica por 5, dá 125. De baixo com de baixo com de baixo. 3 vezes 3, resultado 9. Só que você tem que pegar 9 e multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. Gente, do exemplo 7 até o exemplo 11, são duas propriedades importantes, né? São conceitos esses que requerem a propriedade. Qualquer número com expoente 1
o resultado é a própria base. Quem é a base aqui? 7. Se o expoente é 1, o resultado tem que ser 7. Quem é a base aqui? Menos 5. Se está elevado a 1, o resultado é a base. Quem é a base aqui? Menos 1/3. Quem é o expoente? 1. O que essa propriedade fala? Toda vez que a sua potência tem expoente 1, o resultado é a base. Aqui. E esses dois aqui, ó, esses três aqui estão ligados à base 1. Portanto, o resultado foi a própria base. Agora, quando o expoente é 0, não tem o que pensar. Qualquer número, seja ele negativo, positivo, fracionário, decimal, se o expoente for 0, é só colocar resultado 1. Esses exemplos aqui, do 12 até o 15, é uma outra propriedade, gente, do expoente negativo. A gente só consegue resolver as potências com expoente positivo. Todas as potências que nós fizemos até o exemplo 11 tinha expoente positivo. Agora eu estou vendo com expoente negativo. Isso não tem como fazer. Então, qual é a solução que eu vou dar para isso? Invertendo a base. 4 não tem base, não tem denominador. Todo número sem denominador, quem é o denominador dele? 1, não é isso? Número sem denominador, denominador 1. Pronto. Mudei a cara. Aqui eu só botei 4 elevado a menos 6. Eu botei 4 barra 1 elevado a menos 5. Então, qual é a propriedade? Esse cara tem que ficar positivo. Para ele ficar positivo, eu tenho que inverter essa base. Então, inverter é trocar a posição. De baixo passa para cima, de cima passa para baixo. Então, fica 1/4. Aí o expoente passa a ser positivo. Agora eu posso fazer, ó. Ficou apertado aqui, mas vai dar para entender. Acho que eu vou até trocar, eu vou trocar aqui, gente, ó, para ficar menor. Tá 3 também, tá? Para facilitar aqui o entendimento, porque senão vai ficar apertado aqui. Pronto. Né? Mudei aqui o expoente, então vou repetir 3 vezes. Agora, mesmo processo, o número é positivo, não vai mudar nada, vai ficar positivo. O de cima, com de cima, com de cima. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 4 elevado a menos 3, tive que criar esse artifício. Colocar 1 debaixo do número 4, porque 4 era o número inteiro. Fui lá invertir a base para o expoente ficar positivo. Calculei normalmente, igual os exemplos anteriores. Aqui, ó, outro número com expoente negativo. Já sei que o denominador daqui quem é? 1. Então, vou inverter essa posição. 1 sobe, 2 desce. Quando você inverte a posição, o cara de negativo passa para positivo. Agora eu posso calcular. Se esse número está elevado a 3, ele vai se repetir 3 vezes. Aí, ó. Quantidade ímpar, o resultado aqui vai dar negativo. De cima, com de cima, com de cima. 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 2 elevado a menos 3 tem como resposta menos 1/8. Outro exemplo, expoente negativo. Não dá para calcular. Inverte a base, que eu não preciso colocar 1. Por quê? Porque a minha base é fracionária. É só inverter direto. O de baixo sobe, o de cima desce, o expoente passa a ser positivo. Vai lá, repete quantas vezes? 2. Por quê? Porque o expoente é 2. Outra coisa, número positivo eu não preciso analisar se a quantidade é par ou se a quantidade é ímpar, é só fazer direto, porque vai dar sempre positivo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Base, expoente negativo. Não dá, tenho que inverter. O de cima, o de baixo sobe, o de cima desce. Aí o expoente fica positivo. Se está elevado a 3, repete quantas vezes? 3. Olha que a quantidade é um número negativo.
Para o número negativo, eu preciso analisar a quantidade. Essa quantidade que repetiu aqui é uma quantidade par ou ímpar? Ah, é ímpar. Então vai dar negativo. De cima com de cima com de cima. 8. De baixo com de baixo. 5 vezes 5, 25. 125. Então, mostrei para vocês o cálculo da potência com expoente positivo e com expoente negativo. Eu preciso saber agora dos termos da potência. Exemplo, em menos 3 elevado a 4, resultado mais 81, o que eu tenho? Que o menos 3, gente, esse cara aqui, ele é chamado de quê? Base. O que é base? Base é o fator que vai se repetir, ou 2, ou 3, ou 4 e assim por diante. 4, que é esse número aqui de cima, ele é chamado de expoente. Expoente, esse cara aqui, é quem diz quantas vezes a base vai se repetir. Aqui, ó, nesse exemplo aqui estava elevado a 3, por isso que o menos 2 quintos se repetiu quantas vezes? 3. E o resultado é chamado de potência. Potência é o resultado da potenciação.